0,3% em fevereiro. E já passou a valer o aumento do gás natural para as distribuidoras. E você vai ver também. Fila de segurados que esperam para realizar perícias médicas no INSS ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas. Na Ucrânia, jornalistas que visitam o país relataram danos à usina de Zaporísia. Celulares são hackeados na Espanha por espiões de Israel. Uma reportagem especial mostra as falsas oportunidades de emprego que têm atraído cada vez mais brasileiros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo agora 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. A prévia do PIB subiu 0,3% em fevereiro. O indicador usado para antecipar o resultado foi divulgado com atraso por causa da greve de servidores do Banco Central. O nível de atividade da economia brasileira voltou a registrar expansão em fevereiro. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o índice mostrou uma alta de 0,34% na comparação com o mês anterior, janeiro de 2022. O número foi calculado pelo Banco Central após reajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. O resultado veio próximo à expectativa do mercado, que esperava uma alta entre 0,3% e 0,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi maior, de 0,66%. O IBC-BR é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB e usado para definir, por exemplo, a taxa básica de juros, já que com o menor crescimento da economia, haveria menos pressão inflacionária. Mas o cálculo dos dois é um pouco diferente. O indicador do Banco Central incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Já o PIB, que é calculado pelo IBGE, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um determinado período. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 0,44% e nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 4,82%. O mercado financeiro prevê crescimento de 0,65% na atividade econômica do país em 2022, após a alta de 4,6% em 2021. Vale lembrar que o indicador é divulgado em meio à desaceleração da economia, impactada pela alta da inflação e da taxa básica de juros, além da guerra na Ucrânia, que tem interferido no crescimento econômico mundial. E a semana começou com um aumento de 19% no preço do gás natural para as distribuidoras. O reajuste vai ter impacto no bolso do consumidor. Quem usa GNV no carro e tem gás encanado em casa vai pagar mais caro. O aumento começou a valer no domingo, dia 1º de maio. O reajuste foi de 19%. A correção dos valores é feita a cada 3 meses, mas dessa vez o percentual foi maior do que o de costume. Segundo a Petrobras, a elevação no preço levou em conta as variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio, seguindo a política da empresa estatal de manter a paridade com o mercado internacional. Os novos valores vão vigorar até o dia 31 de julho. Além do preço cobrado pela Petrobras, os impostos federais e estaduais, as margens de lucro de distribuidoras e revendedoras formam o preço final do gás. Para o consumidor, o impacto será sentido principalmente para quem tem carro movido a gás natural veicular. As residências que possuem gás encanado terão alta nas contas. O gás encanado também é fonte de energia para vários setores da indústria, o que pode acabar refletindo nos preços de outros produtos. Mas é importante lembrar que esse aumento não tem relação com o botijão de gás, que é consumido pela maioria das casas brasileiras. E a fila de segurados que esperam para realizar perícias médicas no INSS ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. O número exato da fila do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é de 1.008.112 segurados. São pessoas que esperam para ser atendidas por um médico e fazer perícias. E o resultado desses exames é que vai garantir a liberação dos benefícios.
como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era conhecida como aposentadoria por invalidez. Há poucas semanas, o número de cidadãos à espera de atendimento estava em torno de 780 mil, mas com o início da greve dos peritos, o quadro se agravou. A paralisação dos profissionais já passa de um mês. Dados da Associação Nacional dos Médicos Peritos mostram que houve pelo menos 320 mil remarcações de exames periciais desde o início da greve. A demora média para conseguir um atendimento é atualmente de 60 dias, segundo informações que o próprio governo enviou para o Congresso Nacional. A Associação dos Peritos alega que a categoria tem cumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça e mantido 70% dos médicos em atendimento nas agências, enquanto outros 30% estão parados. O número total de profissionais no quadro é de 3.400 médicos, mas 200 deles estão afastados do serviço. E agora o assunto é a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 429.613.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 83,16% da população já tomou a primeira dose, enquanto 76,88% das pessoas tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 41,36% dos brasileiros. Os casos de Covid-19 registraram um ligeiro aumento no país na última semana, mas o suficiente para causar preocupação nos especialistas. O maior alerta é em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Após sucessivas quedas que davam a entender que a pandemia estava com os dias contados, a quantidade de doentes no país aumentou ligeiramente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Especialistas pontuam que ainda é cedo para afirmar que essa tendência de alta vai continuar. Mas dizem que é preciso acender um sinal de alerta para esses casos. As hipóteses levantadas para explicar o aumento no número de diagnósticos confirmados são o relaxamento no uso das máscaras e o carnaval. O próximo passo será acompanhar a evolução desses números nas semanas seguintes para confirmar a tendência de aumento ou descartá-la. De qualquer forma, a recomendação é para que os cuidados continuem. Como lembram os especialistas, apesar da melhora, a pandemia ainda não acabou. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira que seus drones afundaram 2 barcos de patrulha russos perto da Ilha da Cobra, no Mar Negro. Esses barcos geralmente estão equipados com metralhadoras e são usados em operações de reconhecimento ou desembarque. A pequena Ilha da Cobra se tornou um símbolo da resistência ucraniana depois que um grupo de guardas de fronteira do país rejeitou o ultimato de rendição apresentado por um navio russo em abril. Kiev chegou a afirmar na época que a embarcação foi atingida por mísseis ucranianos e Moscou informou que o acidente foi provocado por uma explosão a bordo. E ainda sobre o assunto, após uma visita da imprensa organizada pelo exército russo, jornalistas relataram danos a uma usina no sudeste da Ucrânia. A Rússia afirmou que ela segue operando normalmente. As forças de Moscou tomaram em março o controle da central, que fica na cidade de Energodar, no sul da Ucrânia, separada pelo rio Dnieper da capital regional Zaporizhia, sob controle ucraniano. Os confrontos na área provocaram temor na comunidade internacional de uma catástrofe nuclear, lembrando de 1986 em Chernobyl, também na Ucrânia. Durante uma visita da imprensa organizada pelo exército russo, jornalistas da AFP constataram que havia danos, mas não foram observados sinais de tiros ou bombardeios nos 6 cubos de cúpula vermelha que contêm os reatores.
Запорожская атомная электростанция работает в A штатном usina de Zaporizhia está operando normalmente, em conformidade com todos os padrões nucleares de radiação e ambientais. A situação da radiação no território da estação, assim como na zona sanitária de observação, está normal. а также санитарной зоне и зоне наблюдения в норме. Na semana passada, a Agência Internacional de Energia Atômica considerou preocupante a situação em Zaporizhia, onde funcionários não conseguem acessar desde que Moscou tomou o controle. Antes da ofensiva russa, a central tinha capacidade de 5.700 megawatts, suficiente para cobrir mais de 20% das necessidades de energia elétrica da Ucrânia. E veja a seguir, celulares são hackeados na Espanha por espiões de Israel. E ainda, falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h15. E como hoje é segunda-feira, é dia de falar de esporte, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Quem traz as informações pra gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela, e a todos que nos assistem aqui na HIT. Hoje estamos recheados de informações de futebol, falando do Hernanes, que anunciou sua aposentadoria hoje, no Morumbi, como jogador de futebol. Ele, em um evento lá na sede do São Paulo, o agora ex-meio-campista comunicou essa decisão depois de 18 anos de carreira. O jogador alegou que desde o seu retorno em 2019, além do período da pandemia, a partir de 2020, ele não conseguiu mais ser protagonista na equipe. E agora o ex-atleta não descarta ser treinador. O Hernanes foi formado na base do São Paulo, fez seu primeiro jogo como profissional em 2004. Foi destaque nos títulos do Brasileirão de 2007 e 2008 e se transferiu para a Itália em 2010, onde ficou até 2017, atuando por Lazio, Inter de Milão e Juventus. Passou também pela China e, por fim, atuou no esporte. Com a camisa da seleção, ele participou das Olimpíadas de 2008, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e disputou a Copa do Mundo de 2014. Teve também Copa do Brasil lá em Teresina. O Flamengo venceu de virada o Altos do Piauí por 2-1. O Manuel fez um golaço de bicicleta para os piauienses e o Pedro empatou. João Gomes garantiu a vitória rubro-negra. E pela Série A do Brasileirão, logo mais às 8 da noite, tem São Paulo e Santos no Morumbi. E também a CBF recebeu aí uma multa por conta de uma invasão de campo no duelo entre Brasil e Paraguai no dia 1º de fevereiro pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. A FIFA anunciou as punições para as federações de todo o mundo e a brasileira entrou na lista tendo que pagar cerca de 20 mil francos suíços. Isso equivale a 103 mil reais. A FIFA cita que a punição se deu por questões de ordem e segurança no confronto. Listou vários problemas como invasão de campo e falhas de implementar regras de segurança no estádio. A partida foi disputada no Mineirão e o Brasil goleou o Paraguai por 4-1. Esta não é a primeira multa que a CBF recebe da FIFA por conta dos incidentes em partidas disputadas com o mando da seleção brasileira. Só para lembrar, em janeiro a federação foi punida por uma invasão de campo no confronto entre Brasil e Colômbia aqui em São Paulo pelas eliminatórias. Bem, eu fico por aqui e sigam aí o programa, Daniela e Patrícia. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Muito obrigada pelas informações e até a próxima semana. Até semana que vem, Léo. Até. No destaque internacional, celulares de autoridades espanholas foram hackeados por meio do software israelense Pegasus. Ainda não há informações sobre algum grupo considerado suspeito de espionagem. Os telefones celulares do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e de sua ministra da Defesa, Margarita Robles, foram alvos de escutas telefônicas ilegais e externas por meio do software israelense Pegasus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo espanhol. Estamos absolutamente certos de que é um ataque externo, porque na Espanha, em uma democracia como a nossa, todas as intervenções são realizadas por órgãos oficiais e com autorização judicial, o que em nenhuma das duas circunstâncias ocorreu. Por isso, estamos absolutamente certos, não temos dúvidas, que é uma intervenção externa.
O ministro disse ainda que os fatos de enorme gravidade ocorreram em 2021 e as intervenções permitiram retirar determinado volume de dados dos 2 telefones celulares. Bolanhos não especificou se as autoridades espanholas têm algum indício sobre quem pode estar por trás das ações. Criado pela empresa israelense NSO, o Pegasus permite acessar os serviços de mensagens e os dados assim que é instalado em um celular, além de ativar o dispositivo de maneira remota para captar imagem ou som. A empresa sempre afirmou que só vende o software para estados e que as operações devem receber uma autorização prévia das autoridades de Israel. A ONG Anistia Internacional afirma que o software pode ter sido usado para hackear até 50 mil telefones celulares no mundo. E olha só, falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros. Os criminosos eles se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas sem trabalho ou em busca de renda extra para aplicar golpes. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. Procura-se pessoas que queiram trabalhar de casa com pagamentos de R$ 200 por dia. Entre quase 12 milhões de brasileiros desempregados, segundo o último levantamento do IBGE, são muitos os que enchem os olhos diante de um anúncio como esse, hoje muito comum nas redes sociais. Trabalhe no conforto de casa, no computador ou celular. Não precisa vender nada, nem aparecer, nem ter diploma ou falar inglês. É só clicar em Saiba Mais e o interessado é automaticamente direcionado a uma conversa pelo WhatsApp. Nossa produção conversou com a suposta recrutadora, representante de um grupo que, segundo ela, capacita pessoas interessadas em trabalhar em home office para várias funções. Ela diz que no treinamento é possível aprender a trabalhar como prestador de serviços para grandes multinacionais. 2 horas trabalhadas por dia para faturamento de pelo menos R$ 500 por semana. Seriam 10 dias de treinamento por apenas R$ 49,90. São 5 minutos de conversa para o envio dos dados para o pagamento. Antes, nossa produção questiona se o trabalho seria mesmo uma parceria com a Amazon, conforme estava no anúncio. A mulher diz que sim, mas a empresa desmente. Nós reforçamos que nós não fazemos contato através de SMS ou WhatsApp. Nossos processos são realizados através das nossas ferramentas oficiais, que são através do nosso website, através de empresas de recrutamento e seleção que são contratadas por nós, mas jamais através de SMS ou WhatsApp. E não é que alguns dias atrás eu mesma recebi uma oferta de emprego como essa, só que foi direto no meu WhatsApp. A pessoa que mandou a mensagem se identificou como gerente geral do projeto Amazon e disse que estava ali contratando com um salário de 3 a 6 mil reais por mês. Para conquistar a vaga, bastava entrar no link enviado. É claro que eu não entrei no link, até porque eu logo vi que era mais uma tentativa de golpe entre as milhares que acontecem todos os dias. De setembro do ano passado a fevereiro deste ano, foram registradas 608 mil tentativas de golpes desse tipo, segundo o levantamento da empresa de segurança digital PSafe, um número que não para de crescer. Tudo aquilo que aumenta a possibilidade de interação entre pessoas aumenta a possibilidade de golpes através desses mecanismos. Para tudo que a gente ganha em termos de tecnologia, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião, eu não preciso deslocar do meu lugar, nem você do seu, né? Isso é uma grande conquista, né? Mas, por outro lado, facilita o uso indevido dessa facilidade. A advogada especialista em crimes digitais explica como os criminosos encontram suas potenciais vítimas, pessoas que buscam vagas de emprego na internet. Existe um mecanismo nas mídias sociais que, quando você mostra interesse por um tipo de assunto, ele vai
sempre mostrar novamente, porque ele acha que ele entende que você pode novamente acessar esse link. E aí começam a aparecer anúncios relacionados e no meio deles propagandas que acabam levando as vítimas até os golpistas. E não é só por SMS, WhatsApp ou outras redes sociais. Este vigilante quase caiu no golpe da falsa vaga que acessou por meio de um site de empregos que ele estava acostumado a usar e que inclusive já tinha encaminhado o rapaz a empregos passados. Mas dessa vez... Por incrível que pareça, por ser um site sério, eu confiei nessa respectiva vaga, seria sério, porém era um golpe. O Ronaldo Bahia, que administra uma plataforma de gestão de processo seletivo, confirma que esse tipo de empresa também pode ficar vulnerável aos criminosos. Pode acontecer, infelizmente, principalmente aos sites que as empresas não precisam pagar para executar um processo seletivo. Então, se eu tenho um site que eu divulgo vagas gratuitamente, é preciso redobrar a atenção. O Ian conta que depois de se candidatar à vaga pelo site de emprego, o contato com a falsa empresa foi pelo WhatsApp, mas ele chegou a entrar em um site indicado pelo suposto recrutador e diz que parecia tudo muito sério, até que veio a exigência que fez o vigilante suspeitar da oferta. Ele falou que seria necessário fazer um curso. Ele está mandando para o RH da empresa, que a empresa só aceita com esse certificado. E o valor era de R$250 esse curso. O Ian não caiu no golpe e resolveu contar a história em seu canal como um alerta. Olha que incrível a criatividade dos golpistas. A advogada lembra que, além de compartilhar a experiência vivida, é importante denunciar. Você pode fazer uma denúncia até online na delegacia. Esses números são muito importantes. Eles dão base para eles requererem mais verba, para eles também terem melhor atuação no Estado. Mas o melhor mesmo é se prevenir. Solicitar o CNPJ da empresa, procurar em sites como Reclame Aqui e ver se essas vagas realmente dessa empresa existem e se tiver outras pessoas que trabalham lá, assim como em redes sociais profissionais, citando, por exemplo, o LinkedIn. Para um pai de família desempregado, não conseguir botar o sustento para dentro de casa já é difícil. E nesse momento, você vê que tem pessoas que querem se aproveitar desse momento de fragilidade para tentar aplicar um golpe, me senti muito mal. Vocês viram aí, né, gente? Todo cuidado é pouco, né, Dani? Por isso que é tão importante denunciar, né? A gente aprende muito com o erro do outro ou o que acontece com o outro. Isso mesmo. Bem lembrado. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. E não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.